Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, os versículos 3 e 7. Assim está escrito: Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Aqui encontramos Paulo trazendo uma exortação à santidade de vida para aqueles que, ouvindo o Evangelho, creram no Senhor Jesus, desfrutam da salvação, mas para que eles continuem no prosseguimento da sua vida com Deus, é preciso que eles passem a viver de um modo que seja digno do Evangelho. E o único modo digno do Evangelho é viver em santidade de vida. Por quê? Outrora nós vivíamos de maneira desregrada, complicada, comprometida e manchada por conta do pecado com as suas consequências. Então havia impureza, havia imoralidade, havia ingratidão, violência, toda sorte de males que são frutos do pecado operavam livremente na nossa vida. Então estávamos irreconhecíveis diante de Deus de tanta mancha que havia na nossa vida, de corrupção, de degeneração, enfim, o nosso estado diante de Deus, ele era lamentável. Mas Deus, no seu amor, entregou seu Filho Jesus para nos chamar, atrair, libertar e restaurar e reviver em nós aquele princípio estabelecido por Deus como sua imagem e semelhança. E visto que agora nós estamos na presença de um Deus que é santo, que a santidade é o seu atributo absoluto, então eu devo viver diante da presença deste Deus em santidade, em santificação, de maneira separada, consagrada, dedicada ao Senhor. Então é sobre isso que vamos falar. O que é a santidade de vida? É o desejo de Deus, é a vontade de Deus para nós. Paulo, escrevendo aqui mesmo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, o versículo de número 13, 12 e 13, ele diz assim: E o Senhor vos aumente e faça abundar em caridade uns para com os outros e para com todos, como também abundamos para convosco, para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então, o objetivo de Deus que nós conheçamos a sua vontade e nos coloquemos à sua disposição para que a vontade de Deus se realize na nossa vida, e a vontade de Deus é a nossa santificação, ou seja, que nós venhamos a nos abster, a separar da prostituição e entender que Deus não nos chamou para a imundícia. Imundícia é a prática do pecado, mas ele nos chamou para a santificação. E aqui ele nos exorta dizendo que nós devemos ser irrepreensíveis em santidade diante do Senhor nosso Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12 e o versículo 14, deixou registrado o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, santidade de vida, sem a qual ninguém verá o Senhor. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículos 15 e 16, deixou registrado: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou
santo. E a santificação, que é a que produz a santidade de vida, é um dos aspectos da salvação. Está relacionado ao presente. Com relação aos aspectos da salvação, tem o passado, o presente e o futuro. No passado, nós fomos justificados pelo Senhor. A condenação do pecado que havia contra nós foi cancelada porque Jesus cumpriu na sua vida toda a justiça divina. Então foi colocado diante de nós, fomos justificados, declarados justos diante de Deus. Não há mais condenação do pecado contra nós. No presente, nós vivemos o aspecto que é o presente da salvação, ele está ligado à santificação. E a santificação é a santidade de vida com a qual devemos viver na presença de Deus, para que o pecado não mais tenha domínio sobre a nossa vida. A única maneira de invalidar o poder do pecado é viver de maneira santa na presença de Deus. Só mesmo vivendo em santidade diante do Senhor é que conseguiremos nos separar da prostituição, da imundície, da impureza, do pecado, e o pecado não terá domínio sobre a nossa vida. Nós não seremos servos do pecado, mas como Paulo registrou em Romanos, nós somos servos da justiça. E o nosso fruto é para a santificação. Santificação. Em outras palavras, Paulo diz que devemos apresentar os nossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, por aqui nós já entendemos que a santidade de vida é o desejo, é a vontade de Deus para cada um de nós. Assim como Deus é santo, o Senhor Jesus é santo, o Espírito Santo é santo, a palavra de Deus é santa, nós que somos servos de Deus também devemos ser santos. Santos. Quando Paulo escreveu a primeira epístola aos irmãos da igreja de Corinto, ele diz-nos assim, logo no primeiro no versículo que encontramos aqui, ele diz assim, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor, deles e nosso, santificados. E a palavra diz, santificai-vos. À medida em que nós entramos pelo processo da santificação, que o escritor aos Hebreus deixou escrito que, se não for através da santificação, ninguém verá o Senhor, então nós precisamos entender que a vontade de Deus é, sim, a nossa santificação. E através dessa santificação, nós vamos ter uma vida de santidade na presença de Deus. Não vai haver barreira, não vai haver mancha, não vai haver nada que venha nos impedir de ter o acesso e a comunhão livre diante da presença do Senhor. Então, com base no que Paulo escreveu aos irmãos da igreja de Colossos, aos Colossenses, no capítulo 3, nós vamos encontrar aqui algumas orientações pelas quais nós devemos viver, que é a santidade de vida. Viver em santidade de vida. Em primeiro lugar, aqui no capítulo 3, versículo 1 diz, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Uma vez que fomos ressuscitados com Cristo, morremos para o mundo, morremos para o pecado e vivemos agora para Cristo, ressuscitados em Cristo, o nosso dever agora não é buscar mais as coisas que são da terra, mas sim as coisas que são de cima, as coisas que são do céu. O apóstolo Tiago deixou registrado, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação.
Então, buscar as coisas que são de cima é buscar as coisas que estão ligadas para o benefício da nossa vida espiritual diante de Deus. E no versículo 2, ele diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, observamos aqui, buscar as coisas de cima, pensar nas coisas de cima, ter o pensamento, a mente, o sentimento e a vontade voltados para buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. E sabendo que a nossa vida agora, a vida nova, a vida salva, liberta, a vida de santidade que vivemos agora, vivemos através de Cristo. Por que diz? Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Então, o primeiro ponto que observamos é que a vontade de Deus é que vivamos em santidade. Segundo, viver em santidade é viver em união plena com Cristo. Buscar as coisas que são de cima, pensar nas coisas que são de cima. Terceiro, de acordo com o que lemos no versículos 5 a 7, está escrito assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nelas. Então, nós encontramos dentro desses 3 versículos que aqui há a tendência para o mal que existia na nossa vida, que nós éramos levados como pelo cabresto para fazer e saciar as vontades da carne e o prazer do pecado através da prostituição, da impureza, do apetite desordenado, da vil concupiscência, da avareza, da idolatria. Agora, em Cristo, vivendo em novidade de vida, nós precisamos exterminar estas inclinações carnais. A linguagem que Paulo expressa aqui é: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, fazei morrer. Na linguagem de Paulo em Gálatas, ele disse: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. E a vida que agora vivo na fé, vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Estar crucificado para o mundo, para a carne, para o pecado, é fazer morrer toda a tendência para o mal, que ela não brote na nossa vida. Então é exterminar as inclinações carnais. Quarto, nos versículos 9 a 10, nos versículos 5 a 7 já lemos, né? 8 a 10, está escrito assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Aqui, o despojar do velho homem. O velho homem é chamado o homem do pecado. A nossa vida, antes da salvação por Cristo Jesus, era o velho homem, a vida de pecado que vivíamos. E nela existiam cólera, malícia, maledicência, palavras torpe, mentira e outras coisas mais. Então diz que, com relação a isto, é despojar-se do velho homem com seus feitos. Então,
ao despojar-se deste velho homem, nós passamos então a andar em novidade de vida, porque no versículo 10 está escrito: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então agora, despojando-nos do velho homem, nos revestimos do novo homem. Na linguagem de Paulo, escrita aos Efésios, no capítulo 4, os versículos 22 a 24, está escrito assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Despoja, desapega, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então aqui é andar em novidade de vida, é despojar-se do velho homem e revestir-se do novo homem. Seguindo adiante, no versículo de número 13, está escrito assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então aqui, o que Paulo traz diante de nós como santidade de vida, no prosseguimento das ações que devemos desfrutá-la na presença de Deus, aqui está seguir o exemplo de Cristo, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Não é difícil que haja problemas e diferenças entre pessoas. O relacionamento humano, às vezes, ele é complicado. Mas o que diz a Escritura é que uma vez que nós estamos andando em novidade de vida, em santidade de vida, estamos servindo a Deus, nós não podemos mais agir como agíamos outrora. Não era suportando e não era perdoando, mas era odiando, desejando mal e procurando praticar a violência. Agora, em Cristo, pelo exemplo de Jesus, o que é que nós temos que fazer? É o que está aqui: suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros. Se algum tiver queixa, percebe que tem alguma diferença, ele diz aqui, coloca o exemplo de Cristo. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Se nós não tivéssemos sido perdoados por Cristo, não estaríamos hoje desfrutando da realidade da salvação, do perdão e da libertação. E não estaríamos sendo encaminhados para a presença de Deus através da santidade de vida. Uma vida separada, consagrada e dedicada ao Senhor nosso Deus. Então, seguir o exemplo de Cristo é praticar também o perdão. Isso faz parte da santidade de vida. No versículo 14, está escrito assim: e sobre tudo isto revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Caridade é o amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, através deste amor que nós vivemos com ele, nós devemos então refletir este amor de Cristo que habita em nosso interior diante das pessoas. Então, refletir o amor de Cristo é revestir-se deste amor. Um cristão que não vive em função do amor de Deus, que não demonstra amor para com o seu semelhante, não é o amor interesseiro, mas é o amor cristão. Ele então está em falta diante de Deus, porque quem vive em santidade de vida, ele vai transbordar deste amor diante de Deus e diante das pessoas. Então, é revestir-se do amor de Cristo. No versículo 15, está escrito assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo,
domine em vossos corações e sede agradecidos. Então, viver em santidade de vida é também possuir e desfrutar a paz de Cristo. Quando Jesus estava com os discípulos, ele disse: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe, nem se atemorize. A paz de Cristo, ela deve dominar todo o nosso ser, toda a nossa vida deve ser dominada pela paz de Cristo. E a paz, aliada com o amor, trará um resultado excelente para a nossa vida. Então, isto significa andar ou santidade de vida. E por fim, aqui, no versículo de número 16, está registrado assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, este ponto deste versículo com relação à santidade de vida é permitir que a palavra de Deus habite em nós. Por quê? O próprio Jesus, na oração sacerdotal, lá em João 17, ele orou dizendo o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós somos santificados também pela palavra de Deus. Esta palavra que é santa, que é poderosa, que é viva, que é eficaz, é ela que vai produzir todos estas bênçãos sobre a nossa vida e nos colocar em condições de estarmos diante da presença do Senhor nosso Deus. Então, respondendo, o que é santidade de vida? É o desejo de Deus, é a vontade de Deus que nós possamos viver em santificação ou santidade de vida. Segundo, é viver em união com Cristo, buscando e pensando nas coisas que são de cima. Terceiro, é vencer a tendência para o mal, é fazer morrer o nosso corpo, a nossa carne, para não ceder à tendência para o mal. Quarto, é andar em novidade de vida. E para isto acontecer, é preciso despojar-se do velho homem, que é chamado homem do pecado, e revestir-se do novo homem, diante de Deus, criado em justiça e santidade. Quinto, é seguir o exemplo de Cristo, ou seja, assim como o Senhor nos suporta e nos perdoa, que nós também devamos fazer isto com relação aos nossos irmãos. Sexto, santidade de vida é refletir o amor de Cristo, este amor que é tido como o vínculo da perfeição. Sétimo, é possuir também a paz de Cristo, que a paz domine todo o nosso entendimento. E oitavo, que a palavra de Deus habite plenamente no nosso coração, faça morada em nosso interior. Então, nestas 8 pontuações, nós identificamos o que é a santidade de vida. É aquilo que Deus espera de cada um de nós. E voltando ao versículo 13 do capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, que diz assim: para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai. É diante de Deus que nós devemos viver e praticar a santidade de vida. Se diante de Deus vivermos desta forma, diante das pessoas não será diferente. Eles notarão a diferença na nossa vida de que somos alguém comprometido, consagrado, dedicado e submisso à vontade de Deus para a nossa vida. Que eu e você
que cada um de nós possamos viver em santidade de vida diante do Senhor, porque foi para isto que ele nos chamou. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Que assim aconteça comigo, com você, com cada um de nós. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.